Fala aí galera, beleza? Aqui é o Renato da ST Cursos e hoje eu quero trazer para vocês a primeira aula do nosso jogo de mundo aberto. Eu quero fazer com vocês aqui um RPG mundo aberto, como eu já havia prometido algumas aulas atrás, beleza? Então, primeira coisa, vamos criar um novo projeto. O nome dele será RPG Mundo Aberto, tá? Vou salvar na minha pasta jogos 3D os pacotes que eu já vou importar: personagens, environment, veículos, cadê os meus standard, terrain e standard assets. Só isso daí, já vou criar o meu projeto. Vai demorar um pouquinho, então eu vou dar um corte aqui e daqui a pouco eu volto. Tá aí, beleza, já carregou, demorou pra caramba, demorou aí na faixa de 5 minutos para carregar tudo. Não sei quanto tempo vai demorar no de vocês, tá? Enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui seria justamente o nosso terreno, né? Quem aí sabe criar um terreno? Eu não quero fazer um terreno, uma coisa muito grande. Eu quero fazer algo pequeno para nós podermos trabalhar o nosso personagem, para podermos trabalhar tudo, e depois a gente vai montando o terreno grande. Aí eu vou ensinar algumas técnicas legais aí para vocês, tá? Então, a princípio, vamos lá. Create Object 3D terreno. Ele já importa o nosso terreninho, né? Um pouquinho grande demais aí. Aqui do lado direito, quando você clica no terreno, do lado direito, no Inspector, ele vai aparecer aqui as propriedades, né? O Transform, o Collider do nosso terreno. E aqui a gente tem as ferramentas para nós podermos trabalhar no nosso terreno. Vamos lá então. A nossa primeira ferramenta aqui é justamente... Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Essa ferramenta aqui é justamente para poder fazer o relevo do nosso terreno, né? Você vê que ele está com... Eu não tenho luz, né? Deixa eu adicionar uma luz aqui. Isso. Tira ela do terreno. Cadê a minha luz? Está lá embaixo. Vamos subir ela aí. Deixa eu rotacionar ela um pouquinho. Aí, beleza, né? Faz o nosso sol aí, ó, em cima do nosso terreno. Bom, vamos clicar aqui no terreno de volta. Então, essa primeira ferramenta aqui é justamente para nós trabalharmos o relevo desse terreno aí, tá? Aqui na parte de baixo, vocês têm os tipos de pincel. Esse primeiro pincel aqui, reparem que o meio dele é mais preto e ele vai clareando até chegar nas bordas. Isso significa o quê? Que ele é um pincel mais suave na hora de fazer o seu relevo aí. Se vocês pegarem esse daqui, por exemplo, ele já é um pouco mais bruto. E aí você faz um efeito aí um pouco diferente. Esse outro aqui já tem um efeito mais de areia, né? E assim sucessivamente, vocês têm vários outros modelos aí, né? Alguns que eu gosto de trabalhar aqui para fazer montanhas e tudo mais, tá? Aqui vocês vão ter o tamanho, deixa eu desfazer isso daqui. Aqui vocês vão ter o tamanho do pincel de vocês, né? Reparem aqui, ó, esse fica melhor de enxergar. Olha o tamanho do raio, né? Do círculo ali. Se eu diminuo, ele fica pequenininho, tá? E assim vai, beleza? O segundo aqui é a opacidade ou a força, né? Reparem aqui, ó. Eu vou pegar esse pincel, tá com força 10, ó. Eu vou passando, ele vai aumentando devagarinho o meu terreno, né? Se eu aumentar, colocar 100, conforme eu passo, ele já aumenta bem mais rápido o meu terreno aí, tá? Então, cada uma dessas ferramentas aí vai ser para um uso específico de vocês, beleza? Por enquanto,
Aí, ficou até uma montanha legal, né? Mas eu não quero ela não, vamos tirar. Beleza. A nossa segunda ferramenta aqui é a mesma coisa basicamente, tá? Você tem aqui os pincéis também, você tem o tamanho, a opacidade, porém aqui você tem uma altura máxima para você poder trabalhar. O que significa isso? Eu vou pegar, por exemplo, esse daqui mesmo, ó, e aí eu aumento o meu terreno, ele não passa dessa altura que está especificada aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, apagar e colocar 20, aí ele sobe. Se eu colocar aqui 10 de novo e clicar aqui no meio, aí ele vai descer o meu terreno aí de novo, beleza? E se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, ó, o que ele vai fazer é aumentar todo o seu terreno de maneira proporcional aí, beleza? Agora, se eu pegar essa outra ferramenta aqui, essa primeira ferramenta aqui, pressionando o Shift, tá, eu consigo fazer o meu terreno diminuir, né, fazer buracos aí no meu terreno. Se eu não tivesse aumentado esse terreno aqui, do jeito que nós fizemos com a segunda ferramenta, eu não consigo diminuir ele. Ó. Você vê que eu seguro o Shift, ele já está na altura, vamos dizer assim, do nível do mar, né? Então eu não consigo diminuir mais, a não ser que eu venha aqui nas montanhas que eu fiz, beleza? Então a ideia é vocês pegarem essa ferramenta, usarem, né, para poder aumentar ele a um determinado tamanho, todo o seu terreno, e depois começar a trabalhar em cima do terreno aí. Para vocês poderem fazer aqui, ó, lembrando que tem que voltar nessa outra. E vocês conseguem fazer aqui, por exemplo, um rio, né? Faz aí um buracão aí para fazer um cânion, um rio, alguma coisa. Beleza? Dá para trabalhar bem legal com isso daí. Fiz aí uma bifurcação, enfim. Esse terceiro botão aqui, ele não é um botão de relevo, tá? Igual que a gente trabalhou ali agora. Esse botão aqui ele é apenas para suavizar o que vocês fizerem aí. Ó, deixa eu aproximar um pouco aqui para ficar mais legal de vocês entenderem. Eu vou pegar, por exemplo, essa ferramenta aqui. Ó, reparem que ficou um negócio bem rochoso aí, né? Bem poroso. Eu vou pegar a terceira ferramenta, que é a ferramenta de suavização. E aí, ó, quando eu passo ela por cima, ela suaviza. Ficou igual uma espinha gigante aí, né? Igual uma duna. Enfim. Essa terceira ferramenta ela serve só para suavizar, tá? Essa quarta ferramenta aqui, ela serve para nós podermos adicionar texturas. Você vê que se eu simplesmente clicar aqui, não acontece nada, tá? Porque eu não tenho texturas selecionadas. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, adicionar textura, e aqui eu tenho duas opções, tá? A textura e o normal dessa textura, tá? O normal aí é para dar uma impressão mais realista, né? Uma impressão de relevo nas nossas texturas aí, beleza? Por enquanto não vou trabalhar com isso. Vou vir aqui no Select, vou digitar aqui em cima Grass, né? Reparem aqui em cima, ó. E aí eu tenho vários tipos de textura de grama, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa daqui. Dou 2 cliques nela, tá? Vou diminuir aqui o tamanho, porque a nossa textura ela vai ficar como quadradinhos, um quadradinho do lado do outro, tá? Esse tamanho aqui X e Y é justamente a largura e a altura desses quadradinhos, né? Na verdade não a altura, mas base e largura desses quadradinhos, tá? Então se você deixar no 15 aqui, você vai ter um tamanho de quadradinho. Se você deixar no 5, no 50, você vai ter outro tamanho. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou deixar no 15. Olha só como é que está o nosso terreno, ó. Eu vou aproximar um pouco aqui para vocês, né? Reparem, ó, não dá para reparar que existem vários quadradinhos aí, tá? Porém, se agora eu vier aqui, editar essa textura e colocar aqui, ó, 5 e 5, olha só como é que ele ficou muito mais suave, né, de visualizar. E se eu colocar 50 e 50, né, ficou bem maior. Quanto menor o tamanho, maior vai ser o processamento na hora de texturizar esse mapa aí, beleza? Enfim, não tem problema, porque o processamento é mínimo que ele gasta, então vocês podem deixar aí no tamanho que vocês quiserem. Eu vou deixar no 50, porque eu gostei dele. Qualquer coisa depois eu mudo, beleza? Reparem que a primeira textura que nós adicionarmos aqui é a textura que vai ficar como padrão no nosso terreno, tá? Se eu vier aqui
e adicionar outra textura, por exemplo, eu vou pegar agora uma textura do tipo pedra, né? Vamos pegar essa daqui, 1515, tá bom? Para eu poder fazer uma montanha. Então eu vou vir aqui, vou pegar a minha ferramenta. Opa! Tá muito grande isso daí. Vamos diminuir essa opacidade. Tá meio esquisito, né? Assim ficou melhor. Ó, e aí eu venho, faço aí uma montanha, um relevo aí. Vou colocar aqui vamos colocar esse efeito aqui, né? Para ficar meio porosa aí a nossa montanha. Estilo pedra mesmo, né? E aí, ó, eu já tenho uma montanha, tá? Vou dar uma suavizada nela. Vou pegar aqui a minha ferramenta de suavização. Uma passada de leve, tá? Para não suavizar muito, senão não adianta nada a gente colocar esse efeito poroso aí. Aí, bacana. Então, já temos aí a nossa montanha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou pegar essa ferramenta. E aí, ó, conforme eu vou passando na minha montanha, ele vai pintando ela aí pra mim, tá? Aí, ficou até legal, né? Vamos pegar essa outra aqui, vamos desfazer aqui embaixo. Só para dar um efeito legal aí, beleza? Então, agora, reparem que nessa minha ferramenta de pintura, além de eu ter as texturas que eu posso escolher, eu tenho as três opções aqui. O tamanho do meu pincel, tá? A opacidade desse meu pincel, com que força que ele vai pintar isso daí. Se eu diminuir e colocar essa opacidade como 1, eu pinto, ó, praticamente não dá para perceber a diferença, tá? Se eu mudar essa opacidade, colocar em uns 10, ó, ele pinta, mas bem fraco, ó. Se eu passar longe, ó, não dá nem para reparar isso daí, tá? E esse é força, tá? Se eu colocar minha opacidade lá em cima e minha força lá embaixo, eu pinto, não acontece nada. Eu posso ficar rodando o mouse aqui, ó, que não vai acontecer nada. Se eu aumentar essa força um pouquinho, ele pinta, mas ele fica fraco, ele fica clarinho aí, né? Não importa quantas vezes eu passar aqui em cima, ele vai ficar da mesma força. Já na minha opacidade, não. Se eu diminuir a opacidade, passar o mouse rápido, ele vai pintar fraco, tá? E aonde eu ficar rodando o mouse, ele vai ficando mais escuro aí, beleza? Então isso daí serve para vocês poderem trabalhar. Usem a imaginação de vocês, beleza? Bom, já fiz a minha montanha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu não gostei desse efeito dessas rochas aqui. Eu achei que ela ficou meio quadriculada. Não gostei. Então eu vou vir aqui, vou mandar editar a minha textura. Tá como 15, eu vou colocar como 5, tá? Ficou mais quadriculado ainda. Vamos aumentar aqui, vamos colocar 50 também. Aí já ficou mais, né? Isso daqui de perto. Depois, quando nós estivermos com o personagem aqui, vamos até adicionar ele aqui de uma vez. Standard, personagens, primeira pessoa. Vou jogar ele aqui. Vou apagar essa outra câmera extra aqui, né? E vou dar o play. Olha só como é que tá o meu terreno. Não gostei da textura agora. Eu vou ter que mudar essa textura aí, tá? Já a montanha eu gostei. Eu gostei da textura que ficou na montanha aí. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, beleza? Já essa textura que eu tenho aqui da minha grama, eu vou modificar. Eu vou vir aqui e vou mudar. Vou colocar 5 e 5. Ficou bem mais suave. Vamos pegar o personagem aí. E aí, ó, ficou bem mais suave essa textura aí, beleza? Eu gostei desse jeito e vou deixar assim. Enfim, depois nós vamos trabalhar isso daí. Vocês vão trabalhar do jeito que vocês quiserem. Bom, então essas são as nossas ferramentas aí para poder moldar o nosso terreno, tá? Vocês podem moldar do jeito que vocês quiserem. Eu não vou prolongar muito, vou tentar fazer umas aulas mais rápidas aí, tá? Vamos logo para essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é a ferramenta de árvores.
tá? Para vocês poderem adicionar árvores aí no terreno de vocês. Você vê que eu não tenho árvores definidas aqui. Lembrando que essa ferramenta não serve só para árvores, tá? Serve para qualquer tipo de objeto que você queira adicionar em massa, por exemplo, pedras, árvores, arbustos, qualquer outra coisa que você queira adicionar em massa, você pode usar essa ferramenta aqui. Vamos editar, vamos adicionar uma árvore. Clica aqui. Eu vou pegar essa árvore aqui, tá? Uma árvore básica aí que já vem no Unity. Adicionar. E aí, ó, eu tenho também o tamanho do meu brush, tá? A densidade de árvores. O que significa isso? Bom, eu dei um clique, olha o tanto de árvore que ele adicionou. Se eu diminuir essa densidade, a hora que eu clicar ele adiciona menos árvores, entendeu? É justamente essa nuvem de árvores aí que ele vai diminuir pra gente. E assim vai, tá? Vocês podem adicionar quantas árvores vocês quiserem aí e irem trabalhando aí. Eu vou adicionar agora um arbusto. Não tá dando para enxergar bem porque tá lá embaixo. Se eu pegar o personagem, dá para ver os arbustos aí, tá vendo? Pequenininhos aí. Eu adicionei esses arbustos em massa na minha tela, beleza? Depois eu ensino para vocês como adicionar grama. Então, eu escolho um tipo de árvore aqui para poder adicionar. Além dessas duas opções aqui, eu ainda tenho o tamanho das minhas árvores, tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. O tamanho das minhas árvores ele varia entre dois tamanhos, né? O primeiro aqui e o segundo, tá? Se eu der o play, olhem para o tamanho dessas árvores, tá? Vejam se vocês gostaram. Eu acho que a árvore ficou muito alta, né? Então vocês vão vir aqui, vamos diminuir um pouco, tá? Vou segurar o Shift e clicar aqui para poder apagar todas essas árvores aqui, beleza? E aí depois eu vou adicionar novas. Aonde que está o meu personagem? Aí, tá ali do lado. Dar o play. E aí as árvores já ficaram mais baixas, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês variarem bastante essa árvore aí, né? Se você pegar e fizer aí de qualquer tamanho, bom, você vai adicionar árvores grandes e árvores pequenas. Reparem a diferença, olha só. Olha o tamanhozinho dessas aqui, parece que ainda estão nascendo, acabaram de ser plantadas, né? E já tem outras aqui, ó, bem grandonas, né? Vão até o céu aí. Enfim, dá para vocês brincarem e trabalharem bastante com isso daí, tá? Essa segunda opção aqui é para você poder associar a largura da sua árvore com o tamanho dela, tá? Isso daqui ele vai fazer uma árvore proporcional. Se você desmarcar, ele habilita essa opção aqui de baixo, que você também pode randomizar aí a largura das suas árvores, beleza? Eu vou deixar assim para ele poder associar, que fica muito mais bonito, tá? E aqui a gente ainda tem a variação de cor das nossas árvores. Deixa eu limpar isso daqui. Vou pegar aqui a minha variação de cor e vou deixar assim, mínima, tá? Vamos adicionar algumas árvores. Vou dar o play. Ó, elas são uniformes agora, né? Todas elas são iguais, beleza? Eu tô falando em questão de cor, né? De tamanho não. Agora eu venho aqui, tiro essas árvores, pego aqui de novo, vou aumentar o meu brush e vou trabalhar na variação de cor. Vou colocar 1. E aí vou clicar aqui. Daqui de cima vocês já conseguem reparar, tá vendo? Umas são mais escuras do que outras, tá? Se eu der o play, olha lá, algumas árvores ficam mais escuras. Claro que tudo tem a ver também com a questão da luz, né? Mas a pigmentação delas fica mais escura, beleza? Então, é isso daí, tá? Essa daqui é a nossa ferramenta para poder adicionar árvores aí no nosso terreno. Essa última ferramenta aqui é para nós podermos adicionar grama, tá? E aqui vocês podem, ó, selecionar um tipo de textura de grama. Deixa eu colocar aqui grass, né? Tem aqui, ó, 3 tipos de grama aqui, lembrando que não é essa textura de grama comum, tá? São esses sprites aqui que vão se transformar em gramas mesmo, beleza? Vou pegar esse daqui. Aqui vocês têm largura mínima, máxima, altura mínima e máxima, né?
e algumas opções de cor e algumas outras coisas. Bom, aqui a princípio vocês não precisam mexer em nada. Deixa do jeito que tá? Ele já vai fazer um efeito legal aí para vocês. Deixa eu ver onde está meu personagem, mais ou menos aqui. Então eu vou pegar a minha grama e vou adicionar. Daqui de onde nós estamos, praticamente não dá para ver essa grama, tá? A hora que nós dermos o play, olhem a grama aí, reparem que ela já fica até mexendo, conforme o jogo vai passando, ela vai mexendo aí, beleza? E aí fica a critério de vocês para poder adicionar grama, né? Lembrem-se que numa floresta há muito mais grama do que no meio da cidade, tá? Deixa eu remover essa grama aqui também. Beleza? Bom, nessa aula eu queria só mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta de terreno. Na próxima aula nós vamos moldar um terreno e vamos adicionar água nesse terreno aí. Beleza, galera? Muito obrigado, deixem o like, se inscrevam no canal e por favor deixem as dicas aí. Um abraço, tchau!